Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria trazer um debate, né? Um debate um pouco mais amplo, não necessariamente focado em casos específicos, mesmo que eu vá trazer alguns exemplos, só que um debate sobre técnico de futebol no futebol brasileiro e mais especificamente, né, sobre essa tendência que a gente tem de um grande número de trocas de técnicos, principalmente no início do ano, em um curto período de tempo, sem que a gente tenha conseguido entender ainda muito bem qual é o trabalho de cada um nos seus respectivos clubes, né? Por que eu decidi falar um pouquinho sobre isso? A gente está vindo aí de uma semana, né, em que já tiveram 2 demissões no Campeonato Brasileiro, considerando a Série A, né? Eu vou levar em consideração só a Série A nessa análise, que seria o futebol de elite do Brasil, né? A gente já teve 2 demissões, o Mano Menezes já foi demitido do Fluminense e o Pedro Caixinha foi agora recentemente demitido do Santos. Só que além dessas demissões, né, também temos algumas possíveis demissões em muito breve. A gente tem o Quinteiros no Grêmio, que está virtualmente demitido. Tem o Zubeldia, que já está aí há praticamente um mês. Dia sim, dia não, falam que ele vai ser demitido, praticamente dependendo de resultado. Você tem o Carille no Vasco, que basta engrenar aí 2, 3 derrotas seguidas, que deve acontecer em algum momento da temporada, e ele também deve ser demitido. Dentre outros que basta ter um período um pouquinho ruim, 15 dias de mau futebol, e o cara já perde o emprego. E o debate é sobre isso, mas também sobre, e aí, né? Beleza, você demitiu seu treinador, mas e o que sobra? E o amanhã? E o que vem depois? E eu acho que isso é muito importante também de ser discutido, né? Não é só demitir. Todo mundo que acompanha futebol sabe, né, dos motivos que levam um técnico a ser demitido, perda de vestiário, etc., não tá encaixando e tudo mais. E que demitir o técnico traz o famoso fato novo. Só que além do fato novo e dessa parte meio mística, né, que a gente tem quando se troca de técnico, o que de fato na prática você consegue ter de mudança no curto, médio prazo? Bom, vamos entrar então aqui nos casos, né, que eu trouxe pra gente analisar um pouquinho para fazer esse debate. Bom, o primeiro deles, como eu já falei, é o do Mano Menezes, né, que era o técnico do Fluminense, até recentemente, estava no cargo aí basicamente desde o meio do ano passado, né, mais ou menos, quando ele, um pouco depois, né, quando ele veio com a intenção de salvar o Fluminense do rebaixamento. Porque ele estava ali com o Diniz, depois de ter um grande ano no Fluminense, campeão de Libertadores e tudo mais, ele estava numa draga no ano passado, o Fluminense tinha pouquíssimos pontos, mais ou menos na metade do Campeonato Brasileiro, e era um rebaixamento quase que certo. Pensando em mudar as coisas, o que faz sentido, porque o contexto era de tragédia, trocaram pelo Mano Menezes. O Mano veio pro Fluminense e fez o que lhe foi pedido. Salvou o Fluminense do rebaixamento e até mais, né? Conseguiu alavancar o Flu para um nível ali médio, digamos assim, do futebol brasileiro. O que naquele contexto era o que era cabível mesmo. Dito isso, foi mantido no cargo para 2025, o ano em que estamos agora, né? E o ano de 2025 do Fluminense não era muito bom, mas também não era exatamente uma tragédia, até porque não aconteceu muita coisa, né? O Fluminense tinha feito um campeonato estadual decente, perdeu na final pro Flamengo, é verdade, mas até aí também, querendo ou não, no quesito de força do futebol carioca, é o natural a se acontecer, mas não vinha jogando realmente um bom futebol, tenho que admitir isso. O Fluminense jogava um futebol bem meia bomba, só que assim, é o estilo do Mano Menezes. Um futebol reativo, um futebol de defesa, marcação, e vamos fazer um gol aí quando der, e ganhar de 1-0 é ganhar de 10-0, e sempre foi isso. Isso era sabido, sempre foi assim. Não estavam muito contentes com o trabalho dele, pelo visto ele também já tinha perdido vestiário e tudo mais, decidiram demitir o Mano. Mas por que demitiram o Mano Menezes depois que o Campeonato Brasileiro começou? E é isso que me pega, sabe? Tem tantos momentos aí, pausas. A época do estadual, querendo ou não, é uma temporada. A gente teve aí uns gaps por causa de data FIFA e tudo mais. Por que não demitiram o Mano Menezes lá atrás? Por que demitem ele só quando começa um campeonato que de quarta a domingo você tem um jogo, né? Eu não sei por quê. E isso gera um problema, que é, mas e agora? O que a gente vai fazer? Porque o campeonato tá rolando. As coisas estão acontecendo. Você não tem tempo de pensar. Você não tem tempo de tomar uma boa decisão. E aí, por causa disso, tomam-se decisões atravessadas e contratam os mesmos treinadores sempre, né? Agora o Fluminense demitiu o Mano e contratou o Renato Gaúcho. O Mano Menezes não vai ficar 6 meses desempregado. Ele vai brotar em outro clube
que vai ter demitido um técnico do mesmo jeito que o Fluminense fez com ele, às pressas, e precisa de qualquer um. E aí vai contratar o Mano Menezes. E por quê? E não é nada contra os indivíduos aqui, não é nada contra o Mano Menezes, ele é um grande técnico. Só que assim, não vai ter um planejamento, o elenco não vai ser o que ele gosta, o estilo de jogo não vai ser compatível com o que os jogadores podem fazer. Ele vai ser contratado porque ele é um cara experiente, que já teve bons resultados, vamos ver o que ele faz, sabe? Eu não me surpreenderia se, por exemplo, o São Paulo demitir o Zubeldia e contratar o Mano Menezes em algum momento dessa temporada. Você fala, mas meu Deus, mas a diferença de jogo, a diferença tática, os jogadores, isso não importa. E aí é o meu ponto. E o que sobra, né? E o que sobra? A mesma coisa o Pedro Caixinha, que foi contratado este ano, para conseguir fazer com que o Santos, agora na Série A, com a saída, né, do Carille quando o Santos subiu, que o Caixinha, que é um treinador mais acostumado aí nos últimos tempos a treinar times de Série A, que talvez não tenha um elenco tão forte como é o Bragantino, porque é onde ele estava, né? Ele fazia mais com menos. Talvez essa tenha sido a ideia, porque o elenco do Santos não é grande coisa, e não era no início do ano principalmente, melhorou um pouquinho, né? E aí passam-se o quê? 4 meses, você tem basicamente um campeonato paulista, que o Santos teve uma performance mais ou menos, só que também se esperava que o Santos fosse ser campeão paulista. Eu não sei de onde tiram essas coisas da cabeça, não sei de onde tiram. O elenco do Santos não era nem perto de ser o melhor, nem perto. Mas colocaram uma pressão de que o Santos tinha que ganhar. Aí ele não conseguiu ganhar. Mas o Santos é isso aí. E começou a pressão para tirarem o Caixinha. Começou a pressão, não, tem que sair, não sei o que lá. O Neymar fica quase 2 meses sem jogar por problema físico e a culpa é dele? A culpa é do técnico? O que ele pode fazer? O time foi montado para ter o Neymar. Aí o Neymar não joga porque não se cuida. E aí, acontece o quê? O Caixinha perde o emprego. Começou o Campeonato Brasileiro. Pô, não gostou dele no Paulista? Por que não demitiu quando o Paulista acabou, então? Pelo amor de Deus, se é pra tomar uma decisão ruim, tome-se uma decisão ruim com convicção. Acabou o Campeonato Paulista, demite. Não. Esperou passar. O Santos ficou aí 1 mês sem fazer nada. Passou data FIFA, demorou um maior tempão. E aí, quando volta pro Campeonato Brasileiro, o time tá idêntico, porque de fato as coisas não são mágicas, as coisas vão continuar exatamente iguais. E aí decidem, depois de 1, 2, 3 rodadas, a gente tá indo agora pra 4ª rodada, demitir o Caixinha. Depois de quais foram as performances do Santos, né? Perdeu pro Vasco em São Januário. Um jogo horroroso, das duas partes. Mas perder em São Januário, pro nível de futebol do Santos e do Vasco, jogar em casa conta muito. Beleza, é o resultado que acontece. Aí empatou com o Bahia, na Vila Belmiro. Um resultado também super tranquilo, né? O Bahia é um time poderoso, é um time que vai lutar na parte de cima da tabela. Você tem um jogo ali, um empate em casa, beleza, mas contra um bom adversário, valeu. E aí perdeu pro Fluminense no Maracanã, com um gol aleatório, que foi um chute errado que desviou e matou o goleiro no último lance. Putz, o Santos perdeu no Maracanã pro Fluminense. Um resultado que também, convenhamos, é meio que natural pro nível dos times hoje, né? E aí decidem demitir ele. Por 3 jogos que a culpa não foi dele. Ah, pode ter um erro aqui de escalação, tal jogador, não sei o quê. Beleza, mas esse não é o ponto principal das derrotas do Santos. O Santos é um elenco fraquíssimo. O Santos é uma preparação física bizonha, né? É um elenco esquisito. E a culpa é dele. Ele não tá no time, não tem nem 4 meses. Sabe? E agora, beleza, demitiu-se o Pedro Caixinha. E vai trazer quem? Aí, fala com o Dorival, fala com o Tite. Não querem vir. Porque o Santos é uma bagunça hoje em dia. Assim como, por exemplo, o Vasco é uma bagunça. Enfim, já vou falar sobre isso. Beleza. E agora, pelo visto, vão contratar Jorge Sampaoli. É sério isso? É sério que vão contratar o Sampaoli? O que tem a ver o futebol do Caixinha e o futebol do Sampaoli? Será que o presidente do Santos, o diretor do Santos, pensa nisso? Óbvio que não pensa nisso. Ele só pensa que o Sampaoli já teve sucesso no Santos, lá em 2019, há 6 anos atrás. E acha que por causa disso, quem sabe não vai ter sucesso outra vez. Sendo que o time é completamente diferente, a situação é completamente diferente. O Sampaoli é um cara que pede reforço, ele precisa de grandes jogadores para o futebol funcionar. E o time do Santos não tem isso e não tem dinheiro para fazer isso também. Precisa de uma zaga que faz pressão alta. A zaga do Santos tem 1000 anos de idade, não tem a menor condição física de fazer esse jogo. Isso quer dizer que eles vão trazer o Sampaoli e daqui a 3, 4 meses o Santos não vai estar jogando nada e vão demitir o Sampaoli. E a culpa é dele? O cara tem um estilo de jogo específico. Ele vai vir, vai tentar implantar, as coisas não vão funcionar, o que já me parece um pouco óbvio, e é isso aí. E aí é o que eu te digo, o que sobra, cara? Pro Santos, o que sobra? Quando você troca um técnico, você tem que ter um planejamento para trazer outro que vai instaurar coisas que fiquem no clube.
jeitos de pensar, jeitos de trabalhar, processos, protocolos, tudo isso. Né? Trazer equipe, melhorar o departamento de scout, o departamento de análise. Só que isso não acontece. Esses clubes que estão rodando muito de técnico, né, e que historicamente são praticamente todos os times do Brasil, tirando alguns aí nos últimos anos, contratam um técnico com uma equipe dele e pedem, por favor, resolva. Entregam a chave e falam, por favor, resolva pra mim. Aí, se em 5 meses não dá certo, do mesmo jeito que tinham muita convicção, demitem e trazem outro pra fazer a mesma coisa. E nada sobra pro clube. Nada fica. Nem jeito de pensar. Nem elenco. Porque o Caixinha queria jogador ABC. Vai vir o Sampaoli, ele não quer os ABC. Manda embora, eu quero o D, o E e o F. E aí, daqui a 6 meses, vai vir um outro cara que quer o jogador G, H, I e vai mandar o D, o E e o F embora. E desse jeito, nada se cria, nada se concretiza. As coisas são muito efêmeras. E o time é um caos. E é sempre um caos. E você fica dependente da aleatoriedade do futebol, do encaixe mágico, do meu Deus, deu certo, da união do vestiário. Só que isso não funciona em futebol de altíssimo nível. E o futebol brasileiro está se profissionalizando cada vez mais. Times que têm essa mentalidade ficam para trás. Não é, por acaso, que nos últimos anos o Fluminense não tá conseguindo competir direito. Conseguiu Libertadores, beleza, mas não tá legal. O Santos não tá legal. E outros clubes também não estão legal. O Vasco, por exemplo, né? O São Paulo que tenta, e pelo elenco e pelo tamanho deveria ser mais presente, de fato competindo pelas coisas. E meio que só consegue ganhar a Copa do Brasil no... é mata-mata, sabe? É a única coisa que o São Paulo conseguiu ganhar nos últimos anos. De novo, um time que tá muito confuso, sabe? Enfim, eu fico um pouco incomodado com isso. Com esse jeito de pensar que não agrega nada. Parece que só destrói. É destrutivo. É um modus operandi destrutivo dos clubes de futebol brasileiros. E um bom exemplo disso, na minha opinião, é uma notícia que eu vi hoje mais cedo, de que a diretoria do Grêmio já tem decidido que se no Grenal do final de semana, então não é no jogo do meio de semana, eu não sei qual é o jogo do Grêmio no meio de semana, tá? Mas pelo visto isso indifere. Se chegar no Grenal no fim de semana e perder pro Inter, o técnico da tela, o Quinteiros, que é o técnico do Grêmio, será demitido. Então peraí. Então isso quer dizer que assim, vamos criar aqui um cenário, né? O Grêmio faz um excelente jogo. Putz, jogou muita bola, chutou 10 bolas na trave. E aí o Inter, numa bola aérea de escanteio, gol de cabeça, 1-0 o Inter. Ele vai ser demitido? E da mesma forma, se o jogo for horroroso, o Inter dominar o jogo inteiro, pressão, meu Deus, caos. Numa bola cruzada na área, gol contra do zagueiro do Inter, o Grêmio ganha de 1-0, num jogo tenebroso. Aí ele não vai perder o emprego. Isso quer dizer que a convicção da diretoria do Grêmio no trabalho do cara é pelo aleatório do futebol. Não existe uma análise do que está acontecendo. Porque tudo bem você não gostar do jeito que o Grêmio tá jogando. E o Grêmio tá jogando é nada. O Grêmio é um negócio horroroso de se ver em campo. Né? Eu vi agora o jogo Grêmio e Flamengo, o Grêmio não viu a cor da bola em casa. Não viu a cor da bola, não teve a menor chance. Se fosse por isso, não tem problema demitir o técnico. Se for uma análise pautada na informação, nos fatos, no que você vê, numa análise. Só que nunca é. É sempre assim. Se ganhar o próximo jogo, fica. Se perder, tá fora. Por quê? Porque o time tá jogando mal. Mas você tá demitindo porque o time tá jogando mal ou porque ele vai perder pro Inter? Entendeu? Isso, pra mim, é um escárnio com o futebol. É completamente surreal. Isso não agrega em nada pro Grêmio. Porque, assim, eles estão pensando no próximo técnico? Se eles não sabem se o Grêmio vai ou não vai ganhar do Inter, tem duas opções. Ou não estão nem conjecturando ainda um novo técnico, ou já estão pensando no novo técnico, né? Eu gostaria que tivessem pensando, porque pra mim já decidiram que vão demitir o Quinteiros. Né? E aí, qual vai ser a característica desse novo técnico? Vai ser a mesma dele? Ele vai ter os jogadores e vai fazer algo diferente com os jogadores? Vai ser um cara que vai saber trabalhar com as características do time? Ou vão demitir ele e contratar o Tite? Porque o Tite é do Sul. Sabe? E vocês já sabem a resposta, né? Quando o Quinteiros for demitido, vai sair notícia de novo, igual saiu do Santos agora. Grêmio liga para Dorival Júnior, liga para Tite. Aí vai ter uma resposta. Não gostou? Vai ligar pro Mano Menezes. Só não vai ligar pro Renato Gaúcho porque ele já assumiu o Fluminense. E aí o Mano Menezes talvez aceite treinar o Grêmio. Aí você fala, mas porra, ele não era bom pro Fluminense, vai ser bom pro Grêmio? Por quê? Me diz um motivo do porquê. Sabe? É característica do time? Não, não é. É porque querendo ou não, quem manda nos clubes
muitas vezes não entende nada de futebol, né? Nada de futebol. E aí, quando vai contratar um técnico, vai nas coisas óbvias, quando tá nesse tipo de situação. Quando tem um pouco mais de tempo, olha para o mercado estrangeiro e contrata técnicos que também, né, os dirigentes não têm a menor ideia de como trabalham com futebol. E isso quer dizer que é bom ou ruim, quer dizer que tem um estilo. E aí contrata um cara puramente pelo fato dele ser argentino, dele ser europeu, dele ser português, dele ser não sei o quê. Ah, mas como é que ele joga futebol? Como é que ele gosta de ver o futebol em campo? Ah, foda-se, ele é estrangeiro, ele vai fazer funcionar. Pode ter sido o caso do Quinteiros, por exemplo. Não sei se a diretoria do Grêmio sabia as peças, estava envolvida ali, o jeito que ele joga, com o que tinha disponível. Sei lá, contratou o cara e seja o que Deus quiser. Aí agora que apertou o calo, provavelmente vão voltar para um brasileiro padrão e fazer um meia-bomba ali para não cair e vamos ver a próxima. É sempre no aleatório. E eu digo isso também, eu sou flamenguista, né? Como obviamente vocês sabem. E o Flamengo fez isso durante muito tempo, tá? A diretoria do Landim repetia isso e acertou o Jorge Jesus sem querer. Porque depois foi Domenech Torrent, que só contratou porque era assistente do Guardiola. Uma desgraça como treinador. Uma desgraça. Contratou Paulo Souza, que só contratou porque era português. Né? Contratou o ex-técnico do Corinthians lá, o da sogra, que eu esqueci o nome agora. Também só porque era português. Todos eles tinham estilos completamente diferentes de futebol. Aí contratou o Rogério Ceni. Por quê? Porque o calo apertou, não tinha tempo de pensar, contratou um brasileiro. Até que deu certo. Até que deu certo. Aí demitiram o Rogério. O Dorival foi outro caso parecido. Apertou o calo porque demitiram um estrangeiro. Vão contratar quem está disponível, Dorival. Deu certo de novo. E aí demitiram ele. Depois de dar certo. Sabe? Então, tipo assim, você fica, caraca, cara, mas como é que pode isso? Pois é. Sampaoli, que o cara agrediu o jogador do Flamengo. O amigo dele lá, que trabalha com ele, agrediu o Pedro no vestiário. Talvez seja contratado pelo Santos. Aí você fala, caraca, mas o Santos não se preocupa com isso? Que o cara tem um maluco na comissão técnica? Não se preocupa. Enfim, eu tô começando a repetir aqui as coisas, mas é porque isso me incomoda profundamente. Isso me deixa raivoso. Isso me deixa raivoso. Um outro caso aqui, da mesma forma que o Quinteiros, basicamente, né? É o Zubeldia, que tá aí a papo de um mês sendo massacrado na mídia e, enfim, dentro de São Paulo, eu acho que não. Só que isso é questão de tempo. Já estão falando da demissão do Zubeldia há muito tempo. O São Paulo não vem jogando bem, é verdade. Só que quem vai fazer algo melhor do que o Zubeldia no São Paulo? O São Paulo tá com problema de lesão, sem um monte de jogador, tá com jogadores em muita má fase, o Calleri e o Luciano não estão jogando nada. A culpa é do Zubeldia? Ah, porque ele não usa os jogadores da base. Porra, então a solução do São Paulo vai ser pôr o Sub-20 pra jogar? Então não precisa de técnico, pô. Traz o técnico do Sub-20 e leva o time inteiro e põe pra jogar. Quem vai resolver? Vai ser a base do São Paulo? Então você não precisa contratar um técnico. Pega o interino e dane-se. Não é isso? Não é isso que estão falando por aí? Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim, sabe? E aí jogam a culpa inteira no Zubeldia. Não quer dizer que ele não tem a parcela da culpa. É verdade. Só que o que vai sobrar pro São Paulo quando o Zubeldia sair? Vai sair o Zubeldia, vai vir quem? Vai vir o Dorival Júnior. O Dorival Júnior. Pô, o Dorival legal, valeu. O Dorival é um técnico competente. Foi extremamente feliz no Flamengo. Já foi feliz também no Ceará, por exemplo. Mas, cara, ele é melhor do que o Zubeldia? Não, não é. Ah, é pelo fato novo. Porra, mas fato novo? São Paulo vai ser campeão brasileiro por causa de um fato novo em abril. Não é possível, sabe? Não é possível. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender esse tipo de situação. E o Carille, por exemplo, no Vasco, é a mesma coisa. É um cara que já veio pro Vasco com prazo de validade definido. Esse é um caso muito emblemático pra mim. Ele estava no Santos, sendo trucidado por tudo e todos, porque o Santos não jogava porra nenhuma na Série B. Um time puramente defensivo, ruim, jogo feio. E aí o prêmio disso é ele ser contratado pelo Vasco. Né? E aí você fala, cara, mas por quê? Por quê? Não tinha nenhum técnico melhor, com ideias de jogo mais atualizadas. Não, o Vasco contratou o Carille. E aí como é que o Vasco joga? Mal. O Vasco é um time inconsistente, é um time que depende da bola aérea, porque o Verratti é um cabeceador completamente anormal, ele é um gênio da cabeçada. Né? Então o time fica assim, depende de bola aérea. Enquanto o Vasco estiver tendo resultado, como até vem tendo alguns bons resultados, ele fica no cargo. Aí vai emendar 3 derrotas, que em algum momento vai acontecer, porque o elenco do Vasco é fraco, em algum momento vai emendar umas 3 derrotas e talvez uma humilhação no meio, e o Carille vai perder emprego. Porque não existe convicção no trabalho do Carille. É um cara que estava ali disponível. E aí vai demitir, ele vai trazer outro idêntico a ele. E você fala, meu Deus do céu.
Aí você fala, ah não, mas quando trouxe o português da boina, deu tudo errado. Óbvio que deu errado, porque provavelmente também não fizeram uma análise de como que o português da boina treinava times de futebol. O cara treinou 3 times de Série A, meia bomba de Portugal, e foi contratado pelo Vasco, um time gigantesco, cheio de pressão, num cenário muito mais complexo de futebol que o brasileiro. Óbvio que não ia dar certo, o cara não é nem bom, porra. Sabe? E aí fica essa não, porque tentamos, agora vamos voltar para o brasileiro. Também não é bem isso, o problema não é o técnico em si, é a falta de convicção do que fazer com o futebol do clube. E aí, de novo, o que sobra pro Vasco? Do mesmo jeito que saíram 400 mil técnicos, quando caiu o Carille, vão contratar Fernando Diniz. Pode escrever, Fernando Diniz. E o Diniz, que gosta de jogar daquele jeitão dele, né? Com o elenco do Vasco, ele vai fazer o Verratti e o Coutinho pressionarem saída de bola. Gente, aí é a receita para tomar uma sequência de 4-0. Tem que ter um estilo de jogo compatível. E lá a diretoria pensa nisso? Não pensa, né? Nunca que pensa. E até para fazer uma comparação aqui, só para fechar o vídeo, né? Trazer aqui 2 casos interessantes, né? Relativamente recentes. Eu acho que o primeiro que dá pra gente falar é do Guardiola. O Guardiola é um cara que teve 3 times na carreira, né? Ele treinou Barcelona, treinou Bayern de Munique, treinou Manchester City. Ah, beleza, Guardiola, o melhor técnico do mundo, da história. Tá, whatever. Mas uma parte do porquê também ele é o melhor técnico do mundo da história é que ele só teve 3 times. Confiaram no trabalho dele. Porque assim, ele tá quase 10 anos no Manchester City, né? Tá desde 2016, se eu não me engano. E, recentemente, né, nessa temporada, ele passou por uma draga absolutamente fenomenal com o Manchester City, de papo de ficar 3 meses sem ganhar um jogo. Era derrota, empate, derrota, derrota, perdia pra time nada a ver, o time não jogava nada. Teve uma implosão o Manchester City. Durante um tempo ali, nada funcionou. E aí você fala, caramba, cara, mas como é que pode? O cara Guardiola, ó o elenco e tal. Cara, acontece. Essas coisas acontecem. O Cidadão ganhou ano após ano, beleza? Teve essa fase. Se fosse no futebol brasileiro, em qualquer time, mesmo ele sendo Pep Guardiola, se ele fica 3 meses sem ter um resultado interessante, iam demitir o Guardiola. Isso é informação. Isso é informação. É impossível que não fosse. Não dá pra você ficar no Brasil perder 3 jogos seguidos, que já te demitem. Imagina ficar 2 meses sem ganhar um jogo. Pois é. E isso que aconteceu com o Manchester City. Em nenhum momento o Guardiola foi de fato colocado na fogueira. Nenhum momento. Nenhum momento. E sabe o que aconteceu? O Manchester City voltou a jogar bola. Ah, é aquele grande Manchester City do auge? Não, não é. Às vezes a ideia já corroeu, o elenco já não tá mais a mesma coisa, o elenco envelheceu também, né? Enfim, tem muitos pontos. Só que o Guardiola voltou a ter performance, voltou a ter resultado. Vai ser campeão da Premier? Não vai. Vai ser campeão da Champions? Não, já foi eliminado. Vai ser campeão de alguma coisa? Não. Vai perder o emprego? Também não. Ele só sai do Manchester City se ele quiser. Senão ele fica. Ah, mas não ganhou nada. Beleza. Tudo bem. E esse é o meu ponto. Essa mentalidade, que também não é padrão em todos os lugares da Europa, mas isso simplesmente não existe no Brasil. Os únicos 2 técnicos brasileiros que estão aí há mais tempo, se a gente for parar a pensar, é o Vojvoda no Fortaleza, o Abel Ferreira no Palmeiras, né? E aí, quem sabe, o Rogério Ceni já está há algum tempo no Bahia, enfim. Só que é raríssimo. O Diego Simeone é outro, que basicamente treinou times argentinos até ir para o Atlético de Madrid, já tem mais de 10 anos, já deve ter quase 15 anos, né? E ele já passou por poucas e boas no Atlético de Madrid. Da mesma forma que ele elevou o time a um nível internacional que nunca foi o lugar dele, né, historicamente, e já foi campeão de grandes coisas, ele também já passou por momentos tenebrosos no Atlético de Madrid, que o time era uma piada, que faziam até meme do jeito dele de jogar, né, que é extremamente defensivo, e não ataca, e não é bom. E o cara ficou lá. E ele só sai do Atlético de Madrid quando ele quiser, sabe? Quando ele quiser. Não por acaso, o Atlético de Madrid mudou de patamar de time. Outro exemplo aí de algo que sobra, né? Aí que tá. Aquela pergunta que eu fiz, e o que sobra pro Manchester City? O que sobra pro Atlético de Madrid? Se você mantém o cara, sobra coisas pro clube, né? As coisas vão voltar a dar certo se tiverem planejamento e estratégia em volta, né, por trás das decisões do clube. Mas só para também trazer um contraponto, o Manchester United é um que tinha isso com o Alex Ferguson durante muito tempo. Lá por volta de 2013, 14, ele sai, porque ele quis, né? E aí depois disso, temos aí uns 10, 12 anos, em que o Manchester United já teve um monte de técnico. O David Moyes, o Giggs, o Van Gaal, o Mourinho, o Carrick, o Solskjaer, o Rangnick, o Ten Hag e agora o Rubem Amorim, né? Alguns bons técnicos, outros técnicos um pouco mais duvidosos, e, cara,
quase nenhum deu certo, né? Você vê aí a porcentagem de vitória, 50%, 50%, 50%, 30%. É máquina de moer técnico. E até hoje o Manchester United é um caos. Você não consegue entender qual é a proposta. E muito disso também por causa do que a diretoria não sabe o que fazer. Ela não entende direito o clube, não entende direito o futebol, isso é bem claro, né? E não consegue executar as coisas. E o time fica patinando, 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 patinando. E curiosamente, quando teve uma instabilidade, não patinava da mesma forma. Ou quando tinha um período ruim, conseguia voltar a ter um bom período logo depois. Enfim, né? Enfim. E é isso. Minha ideia não é trazer solução para esse caso, né? Porque assim, não tem muito o que fazer. Sempre foi assim o futebol brasileiro. Futebol de maneira geral, mas especificamente brasileiro. E não vai deixar de ser. Talvez com uma SAFs, talvez com uma profissionalização, entendam que a estabilidade, muitas vezes, traz mais benefícios do que o caos completo. Eu não sou um adepto também da pura estabilidade. Eu acho que uma pitada de caos é importante para que as coisas se mexam. Né? Para que as coisas se mexam. Tem que ter. Só que você precisa fazer as coisas com um mínimo de planejamento e lógica e ordem. E de vez em quando um caos para mexer as coisas, sabe? Só que de maneira geral, na maior parte do tempo, as coisas têm que estar ordenadas. Senão, meu amigo, senão nada acontece, nada funciona. E os clubes brasileiros são um excelente exemplo disso. Me surpreenderia se algum dos que eu falei aqui não perder o emprego durante esse ano e ainda por cima ter uma grande campanha e de fato conquistar alguma coisa. Eu duvido que vai acontecer. Duvido. Enfim. Coisas do futebol. E o que você pensa sobre esse assunto? Você acha que os técnicos devem mesmo ser demitidos assim, dane-se, o fato novo é o que mais importa? Ou vocês também acreditam que, talvez dando um pouco mais de tempo, as coisas se assentariam de forma natural? Deixa a opinião de vocês nos comentários desse vídeo que a gente sempre vê. Gosto muito de ver a opinião de todos. Um forte abraço e até a próxima.